o que a gente pode pensar agora para começar a dar vida e cara para esse negócio é a gente pensar no background, né? O que é um background, tá, gente? O background é uma imagem, tá? Provavelmente ele deve ter usado uma imagem, eu não sei, aqui é difícil de dizer, mas provavelmente ele pode ter usado um HDR ou um background que é o que eu acredito que ele deve ter usado, tá? E a gente vai fazer o mesmo, tá? É uma imagem que ele colocou ali para dar essa profundidade, né? Nada mais é do que uma visão de ótica, uma ilusão de ótica, né? Você saber usar um background da maneira certa. Então, eu acho que seria legal a gente fazer uma noturna disso aqui, tá? Então, vamos procurar alguma coisa que tenha, sei lá, uma linha do horizonte legal, que tenha um pouquinho de árvores, talvez. Eu quero colocar umas árvores em 3D aqui também para vocês verem como é que funciona, tá? Então, eu vou abrir aqui, eu vou vir aqui no Pixelware, tá? Que é um banco de imagens gratuitos, tá? Como aqui o próprio nome diz, tá? É fenomenal. As imagens que tem aqui, imagens em alta qualidade, para você poder fazer o download de graça, tá? É muito legal esse site aqui, eu utilizo muito para pegar referência e para pegar backgrounds, tá? Pra gente pegar esse background, eu vou escrever assim o seguinte, ó. Tem muitos lugares icônicos paradisíacos que eu conheço, que eu gosto de ver as imagens dos fotógrafos que tiram as fotos desses lugares. E um lugar bem legal da gente buscar referência que eu sempre procuro é a Tailândia, tá? Porque a Tailândia? Na Tailândia tem muitos lugares bonitos, tá? Tem muitos lugares legais lá e eu acho que a gente pode achar alguma coisa aqui. Então eu vou botar assim, ó, Tailândia, pôr do sol e um background. Talvez a gente ache uma coisa bem legal aqui, ó. Tem muita coisa bacana aqui já, ó. Eu acho que agora a gente vai ter que começar. Agora é a caçada, tá? É a caçada do background perfeito, tá? Isso aqui é legal, ó. Isso aqui é bacana, mas ainda talvez não seja. Tem que ser um pôr do sol, tá? Pôr do sol, isso aqui é legal, ó. Isso aqui é bem bacana. Isso aqui é legal também. Ó, esse pôr do sol aqui tá show de bola, cara. A gente só tem que achar alguma coisa que seja meio reto. Sim, já que a nossa câmera tá bem reta, né? Esse aqui é legal, é bacana. Mas alguma coisa que faça sentido da casa, da nossa arquitetura estar ali, né? Ó, isso aqui é bem bacana. Isso aqui é legal. Bacana, legal. E se a gente tirar o background, pegar só pôr dos sóis, vamos ver o que puxa aqui. Ó, tem muita coisa legal aqui. Isso aqui é legal, isso aqui é da hora. Mas não, tem que ser uma coisa meio alta, assim. Tipo, a gente tem que estar no alto, sabe? Esse aqui é legal. Essa aqui tá top, hein? Esse aqui tá muito longe, na verdade, eu acho. Ó, essa aqui é bacana. Ó, talvez essa aqui seja interessante. Ó, ela tem uma linha do horizonte bem mais ou menos no meio da nossa imagem, ó. Tem umas árvores, é o que eu tava buscando, e tem que estar um pouco alto, né? E tem um pôr do sol interessante. Vamos tentar utilizar essa aqui, acho que pode vir e ficar bem legal. Acho que pode ser essa aqui, tá? Quando a gente clica aqui, ó, na imagem, aparece o download gratuito dela, tá vendo? Poxa, ó, download grátis. Vai fazer o download dessa imagem. Vai fazer o download ali. Thailand Beach. Show de bola, vai fazer o download ali. E enquanto isso, agora nós vamos então em busca do nosso HDRI, porque é com ele que nós vamos iluminar a nossa cena, tá, gente? E o que é um HDRI? Vou mostrar aqui para vocês. Eu já vou vir aqui, deixa eu tirar esse negócio aqui. Eu já vou vir aqui, ó, em Sunsets, porque eu quero um sunset parecido com aquele da nossa imagem aqui da Tailândia, né? Tem que ser uma coisa meio magenta, ó, bem laranja. Bem laranja não, bem... não é muito azul, né? Ele é um pouquinho mais roxo, né? Com esses pigmentos bem quentes aqui, né? Bem característico de um pôr do sol, de um blue hour, né? Então, eu acho que a gente tem que começar agora a procurar, ó. Aqui tá vendo essas esferas? Tá vendo como as iluminações estão batendo nelas? Então, é esse tipo de iluminação que cada HDR tem, né? No caso, olha como aqui tá tudo iluminando mais magenta, né? Aqui, ó, já é um pouco mais azul, tá vendo?
Então, ó, esse aqui é interessante, esse Venice aqui. Então, ó, esse Sunset Faraway aqui é legal, ó. Ele tá bem parecido com a nossa referência. Acho bem interessante. Eu acho que pode ser aquele lá, viu? Ele tá bem parecido com a nossa referência. Vamos pegar aquele lá? Sunset Faraway. Acho que esse aqui é bem legal, bem bacana da gente utilizar. Pode ser esse aqui. Eu vou pegar ele em 2K. Tem até 16K, tá, gente? Quanto mais grande, melhor a qualidade da imagem. Quando eu colocar lá dentro do 3D Max, vocês vão ver. Mas eu vou pegar em 2K aqui só em princípios de iluminação. Assim tá show de bola já, tá? E não vai pesar tanto aí na hora de renderizar. Então, vou fazer o download aqui desta belezura, tá? Sunset Faraway. Beleza, então agora eu vou vir aqui no meu Max, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer então é colocar o HDR, né? Então eu vou vir aqui, ó, no nosso render setup. Eu vou vir aqui, ó, nessa parte, eu vou apertar M, tá? Pessoal, vou apertar M aqui, ó. Quando eu aperto M, aparece aqui a nossa biblioteca, né? O nosso material editor, que é aqui onde a gente coloca todas as nossas texturas e onde nós criamos elas, né? No caso aqui, para ser mais rápido esse vídeo não ficar tão denso, ele já vai ficar grande, né? Eu vou separar então esse vídeo em partes e também vou colocar já texturas prontas, já rápidas assim, vou tentar pegar o mais parecido que eu achar na minha biblioteca para compor então a nossa cena, tá? E na prática vocês vão ver que é bem simples isso, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou vir aqui nesse nome, eu vou vir aqui no Corona e eu vou criar um Corona Color Correct, tá? O que isso faz? Eu criando isso, vou criar instância, tá? Ou seja, quando eu mudar aqui alguma coisa, ele já vai alterar automaticamente aqui as configurações, tá? E assim, eu vou escrever aqui então, ó, eu vou escrever aqui HDRI Sunset, tá? Beleza. E aqui então nós podemos mudar esse HDRI através do nosso Corona Color Correct, tá? Eu estou usando aqui o Corona 7, tá? Já estamos aí chegando no Corona 9, né? Tô meio atrasadinho, mas já dá para ter uma boa noção de como funciona aí a atmosfera do Corona, tá? Então, agora a gente vai vir aqui nesse NoMap, tá vendo esse input? Ou seja, quando a gente clica aqui, a gente pode colocar várias outras coisas aqui dentro, né? No caso, a gente quer colocar um Corona Bitmap, beleza? E agora, quando eu for vir aqui onde eu salvei o meu HDRI, que deve estar nos meus downloads, ó, eu vou vir aqui em Sunset Faraway, nesse Sunset Open, ok, e ele tá aqui, ó, é uma imagem em 360 graus que tem os aspectos de iluminação que ela foi tirada ali na hora, tá? Então agora se eu for vir aqui dar um render preview, ó, mudou, tá vendo? Mudou, então a nossa, se eu apertar P aqui, ó, e eu sair da nossa cena, ó, eu comecei a dar um 360, ó, então a nossa cena ficou coberta, então, por toda essa atmosfera desse HDRI, beleza? E a primeira coisa que eu já vou fazer aqui, já pra gente começar a pegar a vibe dessa cena aqui, é vir aqui no HDRI, agora, vir aqui então, aqui no Environment. Eu quero fazer o quê? Eu quero com que o nosso Sunset, o sol, ele fique de cara para nós, né? Então a gente vai ter que começar a virar esse HDRI. Vamos começar a virar ele aqui, vamos botar 50. Ó, já tem mais luzes aqui vindo aqui desse lado, ó. Vamos colocar 100, talvez. Não, 140. Ó, já tem mais luz entrando. 170. Então entra, ó. É isso aqui, ó. 180. 175. Ó, o sunset tá bem, o sol tá bem ali, ó. Bem bonito. Acho que 170 tava bom, né? Aí, ó. Show demais, ó. É isso aí mesmo que tá então acontecendo, tá? Vou dar um stop aqui. E agora, a gente vai criar então o nosso background, beleza? Já temos a iluminação da nossa cena. Obviamente depois a gente vai dar uma calibradinha nela, se necessário. E daí então a gente cria agora o nosso background. O que a gente vai ter que fazer para criar esse background? A gente vai ter que vir aqui, ó, na nossa imagem que a gente fez o download, aqui ela, né? Eu vou vir aqui no botão direito, eu vou vir aqui em
Aqui eu vim em apresentação, informações do arquivo, tá? No caso aqui, informações do arquivo, essa nossa imagem, ela tem 6.000 pixels mais ou menos por 4.000 pixels, tá? Então a gente vai fazer um plane agora lá dentro do Max com essas dimensões aqui, tá? Então 60:16, 40:16. Vamos lá. Então vou vir aqui apertar P, eu vou criar um plano, tá? Vou criar um plano aqui, ó. Eu vou dar as medidas dele. Então 60:16 por 40:16. Pronto, tá aí, ó. Feito o nosso plane, tá? Ficou bem grandão. É isso aí mesmo. E agora a gente vai fazer o seguinte, vai apertar no M e vai vir aqui no Standard, ó, a gente vai criar um Corona Light Material, tá? Que é esse aqui, ó, Corona Light Material. Perfeito. O que é isso aqui? Ele tem luz, né? Por exemplo, se eu botar aqui, ó, intensidade de 10, ó, tá iluminando, tá vendo? É isso aqui que serve esse Corona Light Material, tá? A gente vai vir aqui então no Map, Corona Bitmap, e a gente vai pegar aquela imagem que a gente fez o download. Então, Tailândia Beach aqui, ó. Pronto. Eu vou tacar ela aqui, ó. E eu vou dar um preview pra gente poder ver essa imagem, de clicar aqui, ó, nesse Show Shed Material in Viewport, tá? A nossa viewport é essa aqui, né? Então a gente tá vendo ela. E não dá pra ver nada. Por que não dá pra ver nada? Porque isso aqui tá em branco, tá? Eu não sei por que é assim. Quando a gente deixa em preto, ó, a gente consegue então ver a nossa imagem, tá? E o que tem de errado com isso aqui é o seguinte, a gente inverteu a paradinha. É aqui, ó, aqui é 60:40 e aqui é 60:16 e aqui é 40:16. Aí, ó, agora tá na proporção certinha, ó. Beleza, show de bola. E eu vou dar transformar isso aqui para polígono, tá? E agora eu vou virar, vou apertar E, tá, ó. O Q não faz nada. O W a gente serve pra gente movimentar, né? Eu não falei isso aqui no começo do vídeo, eu devia ter falado. O E, ó, serve pra gente girar as coisas, né? Pra cá, pra lá, ou pra ambos, tá bom? O R serve pra gente escalonar as coisas, ó. Então a gente escalona as coisas, tá? Então é pra isso que servem esses comandos. Então agora eu vou girar com o meu snap aqui ligado, ó. Então ele vai girar bem certinho aqui em 90 graus, que é o que eu quero. E eu vou girar aqui em 90 também para deixar ele bem retinho. Beleza. Agora eu vou vir aqui na nossa câmera, ó. Isso aqui tá muito grande, né? Ou seja, vamos começar a diminuir essa imagem, ó. Deixar ela bem certinha no tamanho aqui, ó, da nossa janela, né? Ó, mais ou menos aqui, ó, é o que tá acontecendo, tá? Aí agora a gente vai ter que começar a colocar isso aqui um pouquinho mais pra frente, né? Ou talvez até deixar um pouquinho mais grande. Ó, começar a cobrir tudo isso aqui, ó. Então, ó, a gente tem aqui o nosso background. Agora eu vou dar um preview aqui pra você entender, ó. Pronto, moleque. Tá aí, ó. E a linha do horizonte, ó, ela tá bem no meio da nossa cena, ó. Eu acho que ela já tá bem certinha, tá? Legal. Já estão compreendendo como é que funciona essa atmosfera aqui da nossa cena, né? Beleza. Agora o que a gente pode fazer é o seguinte. A gente pode começar a texturizar tudo isso aqui. Começar a colocar os blocos. E eu quero colocar também umas árvores, né? E depois pensar nos detalhes e render final e iluminação, né? O que a gente pode fazer agora, na verdade, eu acho que a gente tem que... Eu quero texturizar isso aqui para você começar a entender e ficar bem mais parecido com a nossa referência, né? Então, eu vou fazer isso. Eu vou entrar aqui então, pessoal. Eu abri já ele aqui, ó, o Quixel Bridge, tá? O que é o Quixel Bridge, tá? Ela é uma plataforma cheia de blocos em 3D e texturas, tanto de texturas de tudo que é coisa que tu imaginar, para você poder utilizar isso aqui de forma gratuita, obviamente se você tiver o Unreal Engine instalado, tá? Porque a Quixel Bridge, se eu não me engano, ela é da Epic Games e a Unreal também é da Epic Games, então para você ter acesso a toda a biblioteca disso aqui, você então só faz o download do Unreal e você vai ter acesso a tudo que tem aqui. Então tem tudo que tu imaginar, desde planta, desde coisas modulares, por exemplo, isso aqui, sei lá, cara, tem rocha, tem montanha para tu fazer download. Ó, eu vou vir aqui nos meus downloads para você ter ideia. Ó, eu já fiz download de tudo isso aqui, ó. Tem rocha, tem vegetação, tem madeira, tem mina. Eu já fiz uma mina antiga só com os blocos que tem aqui, pra ter ideia, ó. Vagões,
tem texturas de grafite. Mano, aqui é um leque gigantesco de coisas para você ficar horas e horas e horas vendo, fazendo download, criando cenas icônicas. É muito legal o que os caras fazem aqui. Eles têm bastante voltado para desenvolvimento de jogos, né? Porque o Unreal Engine agora já tem também para ArcViz, né? Mas o foco do Unreal é a criação de games, né? O Mandaloriano, a série Mandaloriano, não sei se você já assistiu, foi feita através do Unreal, né? E provavelmente vocês devem ter usado alguns blocos que tem aqui, né? Pois muito bem. As texturas que eu vou usar, eu acredito que deve ter aqui, tá? Então eu vou vir aqui nos meus downloads, tá? E eu vou vir aqui nos meus woods, para ter uma noção mais ou menos do que a gente tá buscando. Ó, a gente tá buscando tipo esse tipo de madeira aqui, ó. Tá vendo? Esse tipo de madeira que a gente tá buscando. Acho que vai ficar bem legal. Então a gente vai pegar aqui nossa referência, ó. É uma madeira, ela tem uns pigmentos, né, de madeira mesmo, e ela também tem essa variação. O que acontece? Para deixar isso aqui bem realista mesmo, eu modelaria tudo isso aqui, eu modelaria tabuinha por tabuinha, tá? Mas pra gente ficar, mas como a gente tá fazendo aqui em termos de estudo, e eu não quero que esse vídeo seja muito maçante, ele já vai ficar um pouquinho grande, então a gente vai usar uma textura já de cara para fazer isso aqui, tá? Então, eu acho... Isso aqui, o problema é que tem esses preguinhos aqui, eu acho que não vai ficar legal, tá? Essa Wolden aqui... Vamos ver. Ó, essa aqui é interessante, tá? Ou vamos vir aqui em Surfaces, ó. Vamos de novo. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui em Woods. Vamos ver o que tem aqui no... Perdão. Vamos vir aqui no Surfaces, aqui. Aqui, beleza. Que ali tava só onde eu fiz os downloads, né? Vamos tentar achar alguma coisa que eu acho que nesses planks aqui deve ter alguma coisa, tá? Vamos começar a dar uma buscada aqui. Alguma coisa que seja parecido com essa madeira que tem que o artista colocou aqui, né? O problema é que isso aqui, pra achar uma parecida, bicho, é um trampo, viu? Talvez essa aqui, ó. Isso aqui é legal. Cara, eu acho que é a mesma que tava ali nos meus downloads. Se duvidar. Pô, cara, é igual. O que eu vou fazer vai ser o seguinte. Aqui você tem a resolução que você pode colocar, né? Eu vou pegar de resolução de 4K. Vou fazer o download. Essa resolução aqui, essa textura em 4K. Eu vou começar a fazer o download aqui agora, ó, tá vendo? E o que eu vou fazer? Eu tenho um plugin instalado no meu 3ds Max, que é esse Mega Scans aqui, tá? E eu vou selecionar então nossa alvenaria aqui, que vai ser toda de madeira, né? Eu vou vir aqui no Bridge, vou esperar ele fazer o download. Beleza, fez o download aqui e eu vou vir aqui nessa paradinha chamada Exported. Beleza? Então, a gente vai exportar, ó. Tá exportando para o 3ds Max, ó. A exportação foi successful, foi bem sucedida. E agora eu vou apertar no... Olha, ele tá carregando aqui para dentro, ó, do meu Max. Com uma textura um pouquinho grandinha, 4K, talvez demore um pouquinho, né? Beleza, pessoal, a textura já está aqui e vou apertar M, tá? Quando você exporta alguma coisa aqui para dentro do Max, utilizando o plugin da Megascans, ele sai do compacto, né? Nosso material editor aqui, ó. Ele sai do compacto, então ele vai pro modo Slate, que é esse daqui, tá? E aqui, então, ó, ele tem a textura, tá? A textura nada mais é. Texturas nada mais são do que mapas, tá? São mapas, ó. Mapas e mais mapas uns colados com os outros que, então, causam características de um objeto, de algum elemento, por exemplo, uma madeira, que é o nosso caso aqui. Vai ter um mapa que vai dar relevo para ela, que é o nosso normal, né? O normal faz o relevo dessa textura. O color, por exemplo, que é o albedo, é a nossa imagem, né? Então, é a imagem da madeira. O displacement, por exemplo, é o que causa uma madeira sair e a outra não, né? E o roughness, então, é o que controla o brilho da textura, tá? Então, um resumão aí, né? Isso aqui é bem rápido, difícil assim de entender mais agora se você não conhece a cara sobre isso. Mas com treinamento e, pô, você fazendo isso aqui, são 2 semanas aí você tá fera, criando textura, é bem simples, tá? E agora você vai fazer o seguinte, vou selecionar essa textura aqui, eu vou querer ela na minha viewport, tá? Eu vou minimizar aqui, eu vou selecionar então aqui a nossa alvenaria aqui, né? Eu vou vir aqui, ó, em Icing Material to Selection, vou clicar aqui, pô, pronto, texturizamos aí então a nossa cena, ó. Mas pode ver que aqui, ó, aqui tá muito grande, ó. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Olha como isso aqui tá estranho, ó. Primeiro que esse chão tá muito grande a textura. E aqui, ó, tá estranho, não tá igual, né? O que acontece? A gente tem que fazer um mapeamento, tá? Que é o seguinte, vou te mostrar aqui na prática. A gente tem que dizer que tamanho que a gente quer essa textura nas nossas paredes e no nosso piso. Então, eu vou vir aqui com as nossas paredes, nosso piso, o teto selecionado. Eu vou vir aqui, então, no nosso modificador. Eu vou vir aqui, ó, na lista de modificadores. Eu vou escrever aqui, ó, UVW Map. Ali, ó, puxou já. E agora, então, eu quero que essa nossa alvenaria, essas nossas paredes, o teto piso, elas fiquem todas
como se fosse um box, né? Então eu vou clicar aqui em box, ó, e agora tá os lados certinhos. E agora a gente dá as dimensões para isso, tá? Eu acredito que 200 por 200 por 200 sejam já o que a gente está buscando, tá? E agora então tá certinho. Vou dar aqui até um render preview e tá aí, ó. Olha como já está causando a atmosfera aí da nossa cena. Então, ó, tá aí então bem texturizadinho, bonitinho a nossa parte da alvenaria, né? Obviamente tá bem escuro agora, né? O que a gente pode fazer é ativar um LUT aqui, talvez, ó. Colocar um LUT, um Blue Glare, e aqui talvez colocar um de exposição só para a gente poder ver melhor a nossa cena aqui, tá? E é isso aqui por enquanto, tá? Show. Uma coisa que eu vou fazer aqui no LUT, ó, eu vou pegar um só para usar como base agora, tá? Que é, aqui a gente tem várias configurações de LUT, ó, como você pode ver. E eu vou pegar um que eu gosto de usar ele sempre como base, que me ajuda bastante, que é o Graphics. Cadê ele? Tá aqui. Vamos ver. Aqui, então esse aqui a gente vai usar mais na pós-produção, tá? Esse Graphics aqui. Eu quero pode ser esse daqui, tá? Só que ele tá muito, né? Vou deixar um 0,5 aqui mais ou menos. Tá? Aqui essa exposição. A exposição não precisa mudar, na verdade. A gente aumenta o Highlight Compress e deixa essa exposição para a gente poder ver melhor as coisas por enquanto, tá? Mais ou menos assim, só para a gente ter uma ideia de como tá ficando as coisas. Show de bola. Então, feito isso, eu vou dar um Convert Polygon aqui. Agora a gente pode começar a texturizar então essa banheira aqui, essa piscina, sei lá que negócio é esse, né? Então, para fazer isso, eu vou vir aqui o seguinte, eu tenho uma textura de pedra que é parecida com a que está aqui, tá? Então, eu vou vir na minha biblioteca e vou pegar ela, tá? Então, eu vou dar um cortezinho aqui, ó, pô, e vou trazer ela aqui para vocês. Beleza, ó, tá aqui então, vou trazer essa textura para cá. E agora eu vou vir aqui nessa paradinha aqui chamada Relink Bitmap. O que acontece? Eu trouxe a minha textura para cá, mas ela tá guardada no meu arquivo, então eu vou usar o relink para trazer elas para cá, tá? Beleza, já selecionei aqui nos meus arquivos, ó, tá os 3D Max texturas Corona, eu vou dar um relink, ó. Ele vai pegar então agora essas texturinhas aqui para mim, ó. Pronto. Vou sair agora, ó, e ele tá ali, ó. Eu vou apertar M, eu vou vir aqui no compacto, ó, eu vou vir aqui, eu vou deixar essa configuração aqui da nossa textura de nossa madeira aqui, e nesse aqui eu vou pegar então o nosso travertino, tá? Esse é o nome da textura, e eu vou dar um delete aqui. Beleza, agora eu vou selecionar isso aqui, e eu vou então texturizar ela, né? Ou aqui, eu vou dar um Selection to Viewport, e agora eu vou vir aqui no nosso multiplicador, e eu vamos envelopar isso aqui tudo, né? Com mapeamento, né? Então vou usar um VW Map com box, e aqui a gente pode deixar uns 200 por 200 por 200, por enquanto eu acho que está bom. Tá, vamos dar um render preview pra gente ver, ó. Show! Obviamente ele está bem brancão, né, e aqui na nossa imagem ele está um pouco mais marrom, está um pouco menos brilhoso assim, e isso aí a gente arruma também depois. Tá? Agora, eu quero então criar nossa água, né, nossa água aqui. Para isso eu vou vir aqui então no Open Corona Material Library, tá? O Corona Render, ele te dá aí uma micro biblioteca de várias coisas para você poder utilizar, tá? E no caso que eu vou utilizar aqui vai ser as águas. Cadê? Aqui está em líquidos, ó. Eu vou vir aqui então na nossa Water Clear, a nossa água, tá? Vou trazer ela para cá, ó. Carregando, esperar carregar, pra cá de novo, querido, aí foi de bola. Agora então eu vou meter ela aqui, ó, e obviamente vai ficar transparente, você não vai conseguir ver, né, mas quando a gente for dar um preview, ó, tá aí então, ó, beleza? Só que parece meio que um vidro, talvez, às vezes a gente não consegue fazer com que a pessoa entenda o que é isso aqui, né, então o que a gente pode fazer agora para fazer com que a água se mexa, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode usar um noise, tá? O noise é o seguinte, a gente vem aqui no bump, tá, gente? Lembra que eu falei ali na textura bem rapidinho, de forma bem breve, que o bump é o que dá o relevo das nossas texturas? Por exemplo, aqui na minha mesa tem uma mesa de
de madeira. Então os veiozinhos da madeira que estão saindo, que são esses relevozinhos, aqui no nosso software aqui, então o normal faria com que saísse esses relevozinhos da madeira, né? No caso aqui a gente vai usar uma coisa bem parecida. No caso a gente vai usar o bump para dar isso, né? E a gente vai usar então uma parada que está aqui no general, que é o noise, tá? O noise, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deixar ele em turbulence, tá? E aqui o size é o tamanho que vai ter isso. Então eu vou te mostrar aqui agora, vai ficar mais claro para você, ó. Ó, tá vendo como que tá a água aqui? Agora então, eu acho que ela tá muito grande, então eu quero que ela fique menos turva. Menos turva não, com as manchas menos turvas. Então eu acho que 20, ó. Ó, 20 já tá bem legal, ó, tá bem bonito. Eu acho que pode ser mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Por enquanto, então, vamos deixar assim, beleza? Aí agora, eu vou começar então a dar umas modificadas rapidinhas na nossa iluminação, tá? Eu quero vir aqui no M, ó, eu vou entrar aqui aqui no nosso HDR e eu quero, acho que falta um pouquinho mais de exposição nisso aqui tudo. Talvez, vou pegar ela aqui, RUI aqui, vamos ver, deixar um pouquinho mais magenta, né? Ó. Quando eu aumento o RUI aqui, ó, por exemplo, se eu botar 10, ó, ficou mais roxo aqui. Se eu botar 20, ó, mais roxo ainda, tá ficando rosa. 50, ó, ficou rosa. Se eu botar menos 50, por exemplo, vai ficar bem azulzão. Quer ver? Menos 50, ó, chegou a ficar um verde. Se eu deixar aqui no 20, ó, vai ficar um mais azul, entende? Mas como nosso background aqui é mais magenta, eu vou querer ele ali um 5, mais ou menos. Hoje eu acho que está interessante essa cor aqui, mais ou menos. E aqui talvez um 0,5 para a gente diminuir isso aqui. Pode vir a ficar interessante, mas eu acho que menos 0,2, talvez um pouco mais escuro, mais denso. Ó, já acho que fica mais interessante. Uma coisa que eu quero fazer é levantar a nossa água aqui, ó, uns 5 centímetros mais ou menos. Que eu acho que já vai ficar um pouquinho melhor. Ficou melhor, gostei. Legal. O que acontece? Nossa cena tá bem escura, né? Primeiro, a gente pode começar agora então, colocar as árvores, e depois a gente pode partir para a iluminação. E daí da iluminação a gente coloca os bloquinhos finais e blá, beleza? Então eu vou salvar tudo isso aqui. Tudo que a gente já fez. O que a gente pode fazer agora então é colocar os nossos LEDs, né? Tem LED aqui na nossa alvenaria que eu esqueci de desenhar. E a gente vai ter que desenhar agora então, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai selecionar toda a nossa caixa aqui. Eu vim aqui no Polygon. Eu vim aqui nesse Slice Plane, tá? O que o Slice Plane faz? Ele faz um corte aonde eu quero que ele faça. Por causa, tá vendo aqui, ó? Tá vendo essa linha aqui, ó? Quando eu der um slice, ele vai fazer uma linha onde eu quero. Ó, vou dar um slice aqui pra você, ó. Tem um slice. Olha, ele fez essa linha aqui pra mim. Mas a gente vai fazer isso. Só que aqui, nesse lado aqui, pra cá, ó, a gente vai fazer uma sanca do gesso, tá? Deixa eu só ocultar isso aqui. Vai fazer uma sanca do gesso. Eu quero que essa sanca tenha aí, então, 5 centímetros mais ou menos. Então, eu vou clicar aqui, ó. E aqui no Y eu vou dar, então, menos 5, ó. Eu vou dar um slice, tá? Aqui a mesma coisa nesse lado, tá? Eu vou trazer ele mais ou menos aqui, tá? Não precisa ficar perfeitinho, né? Já que a gente tá fazendo mais em termos de estudo, se isso aqui não ficar perfeitinho, não tem problema. E agora eu vou dar 5 aqui. Ele foi ali pra frente, eu vou dar um slice. Beleza. Agora, eu vou vir pra cá, ó. Vou virar nesse ângulo aqui e vou trazer pra cá, ó. Porque eu quero que isso aqui tenha mais ou menos aí. Vou colocar no X, eu vou colocar uns 10 centímetros aí de diferença. E eu vou dar um slice. Pronto. Só isso. Tá? Agora, a gente vai ter que subir, então, com esse nosso... com essas linhas que a gente fez, né? Subir, no caso, a gente vai ter que subir elas. A gente vai entender o que eu quis dizer, tá? Aqui, ó. Eu vou selecionar todas elas aqui, ó. Vou selecionar todas elas. Essa, e essa, vamos ver? Ó,
Ó, até aqui tá bom, já não precisa mais. Na verdade, vamos pegar em tudo. Talvez dê um gás na nossa câmera aqui, né? Que a gente iluminando alguma coisa perto da câmera, a gente consegue ter um pouquinho mais de luz clareando a nossa cena, né? Beleza. Fizemos aqui e no outro lado a gente vai fazer a mesma coisa agora também. Beleza, pronto. Foi tudo já. Vamos ver, show de bola. Agora então a gente vai dar um extrude pra cima, né? Então a gente vai vir aqui agora, ó, extrude. E eu quero um -5. Vamos ver, acho que -5 tá bom. Tá, -5 tá bem legal. Vamos ver. Show, é isso aí. Aí agora que a gente fez a nossa sanca, a gente vai criar então os nossos LEDs. E como que se cria LED? Eu vou vir aqui nessa luzinha aqui, ó, eu vou vir aqui em Corona, eu vou vir aqui em Corona Light, tá? Por default, ele vem na esfera, eu vou querer no retangular, tá? Vou deixar aqui, sei lá, uns 40, não precisa ser muito não. Aqui eu vou querer em kelvins, né? Então eu vou querer aí mais ou menos uns 4.000 kelvins, mais ou menos uns 3.900 kelvins aí, por aí mais ou menos. Já tá ótimo, tá? Que é a temperatura da nossa luz, tá? E eu vou colocar então a nossa luz aqui, ó. Pera aí. Deixa eu só aqui, pronto. Vou colocar ela aqui, ó, no nosso quadradinho, ó. Tá vendo? Mais ou menos desse tamanho aqui, tá ótimo já. Então vem aqui no front, vou apertar F, né, de front. Vou apertar o W pra gente poder mover isso aqui pra cima. Vou apertar L, que acho que vai ficar mais fácil de você ver, ó. Eu vou trazer a nossa luz aqui pra dentro da nossa sanca, ó. E ela vai ficar bem aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui assim. Agora eu vou copiar ela em instância, né? Quando eu copiar ela em instância, quando eu mudar as características de uma, a outra também vai mudar, tá? Se eu fizer isso em cópia, aí já não acontece dessa forma. Então, eu vou vir aqui de novo pra minha câmera, ó, e eu vou dar um preview, vamos ver? Aí, garoto! Tá aí nosso LED, ó. Já deu um baita de um gás aí pra nossa cena, olha só. Iluminou bastante. Ela ficou bem melhor, bem mais legal, né? Achei que ficou bem quentinho, acho que a gente pode até talvez deixar um pouquinho mais, não sei. Ainda tá bem iluminado, né? Tem uma entrada de luz bem grande. Aí, mas se a gente for, por exemplo, eu vou deixar esse size em 5. E eu vou vir aqui em cima, ó. E eu vou tirar essa exposição toda pra mim ver como é que tá funcionando, ó. Legal. Com 0,3 por enquanto, pra gente começar a entender esse negócio aí. Legal, tá ficando bem bacana. Agora, então, o que a gente pode fazer é o seguinte. A gente pode começar a importar, então, os blocos. Vou salvar isso aqui de novo.